Olá, como vai? Espero que muito bem. Histórias com o mestre. O meu primeiro encontro com ele foi em 1958, no pátio do Colégio Santo Alberto dos Padres Carmelitas, em São Paulo. Eu estava no segundo ginásio e ele no terceiro científico. Enquanto eu estava na fila para entrar em aula, ele chegou e perguntou: quem era Renato Maiol? Foi só. Olhou-me, não disse nada e foi embora. Apenas queria conhecer o aluno que havia sido o primeiro do colégio e que iria receber naquele ano a medalha Marina Sintra, no ginásio do Ibirapuera. Incríveis 20 anos depois, em 1978, graças a Deus, a divina providência fez com que eu fosse ao consultório dele. Naquele ano, após um período de 4 anos de estudos no exterior, de 1974 a 1978, eu havia retornado ao Brasil motivado por participar do Instituto Ludwig de Pesquisa contra o Câncer, a ser implantado em São Paulo. Mas, infelizmente, por problemas políticos e administrativos, o projeto foi suspenso por tempo indeterminado. Veio a se tornar realidade muitos anos mais tarde. Encontrei-me assim, vivendo momentos de grande dúvida e incerteza quanto ao futuro e muitas vezes tomava comprimidos para dormir, pois ficar acordado era muito ruim e não poucas vezes pensei em pôr um fim dramático àquilo tudo. Nesse período, minha noiva precisou ir a um ginecologista e, por indicação de suas amigas, quis consultar-se com um médico que lhe havia sido recomendado como ótimo. Acompanhei-a ao especialista que tinha consultório na Rua da Moca, em São Paulo. E o médico era ele, alto, porte atlético, de olhar calmo e penetrante. Enquanto minha noiva era preparada para o exame, perguntou-me o que eu fazia. Respondi-lhe que havia retornado do exterior, onde trabalhara em pesquisa. Também pesquiso, disse-me ele. E ao perguntar-lhe que tipo de pesquisa fazia, respondeu-me: pesquiso a mente. Ao despedir-nos, convidou-me para assistir a um curso sobre a mente, que havia organizado e queria administrar na semana de 23 a 29 de janeiro. Nas circunstâncias em que eu me encontrava, aquele curso acabou sendo a única coisa que me dava vontade de viver e de aguardar o dia seguinte para poder ouvir e aprender mais sobre o poder da mente. Um dia, no decorrer do curso, após o término da aula prática, junto com mais alguns alunos, fomos com ele a uma pizzaria em Moema
para comermos alguma coisa e, principalmente, para podermos desfrutar um pouco mais do seu convívio e dos seus ensinamentos. Naquele dia, despertado pelo assunto da aula, relembrei e contei a respeito da doença grave da qual havia me recuperado na Inglaterra. E, pela primeira vez, ele me fez perceber que algo maravilhoso se havia passado. E só aí me dei conta do poder da visualização que fizera despertando dentro de mim as forças curativas. Isso me ajudou a superar a crise em que me encontrava, pois fui achar novamente as forças de que necessitava dentro de mim mesmo. Forças essas que me haviam já dado prova da sua existência. Naquele mesmo ano, fui admitido como diretor de pesquisas clínicas em uma indústria farmacêutica multinacional. Anos depois, em novembro de 1981, com uma doação da Origem, fundada por ele, estruturei o laboratório de imunologia experimental do Centro de Pesquisas do Hospital do Câncer e, em 1984, ganhei o prêmio Antônio Prudente em Cancerologia como coautor do trabalho vencedor. Ele passou a contar o caso da visualização curativa como mais um exemplo dentro dos que ele citava no seu curso. E sei que muitos dos que ouviram a história têm sido inspirados e têm auferido esperança quando em desespero. E por isso sou eternamente grato a ele, pois me permitiu assim participar de sua grande obra, valorizando e dando sentido ao meu viver. O que ele começou ensinando em 1978 a um pequeno grupo de 10, 15 alunos, nos 3 anos seguintes, tornou-se algo grandioso, com dezenas de milhares de pessoas buscando seus ensinamentos, dos quais ele mesmo, como ninguém mais, era capaz de dar com sua própria vida a melhor demonstração do que ensinava. Todos os seus momentos eram dedicados a dar alívio físico a seus pacientes, como médico, e a dar-lhes alívio psicológico e espiritual, como mestre. Mestre, em decorrência da necessidade dos que o conheciam e tinham o privilégio de conviver com ele, de serem seus alunos, de aprender com ele, de estar perto dele, para serem banhados com a sua irradiação de sua luz maior. Ele, médico do corpo e médico da alma, capaz de unir a terra aos céus, capaz de realizar coisas incomuns pelo seu profundo conhecimento das leis naturais, pois ele e a natureza já eram um só. Em 1981, como ele mesmo havia previsto, após uma reunião onde havia se dirigido aos presentes pedindo que lhe perguntassem o que quisessem, porque depois não haveria mais tempo, veio a passar pela transição em 20 de dezembro, aos 41 anos de idade. A sua missão na Terra nesse período estava cumprida. Mas seus ensinamentos sobre o amor, sobre a bondade, sobre as virtudes continuam vivos, iluminando os buscadores.
Ensinamentos que visam transformar o homem com H minúsculo em homem com H maiúsculo, para que o homem com H maiúsculo realize um mundo melhor. Sou eu, Renato Maior.